Meus irmãos, bom dia. Hoje é dia 10 de julho de 2022. Estamos aqui começando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Jefa, né? Grupo Espírita Francisco de Assis, de São Pedro da Aldeia. E vamos hoje fazer o nosso estudo, já contando aqui com o senhor Antônio para fazer a página. Então, eu vou compartilhar aqui a tela da página. Você consegue enxergar aí, Antônio? Bem? Espera aí. Aqui. Está enxergando bem aí? O microfone está fechado. Dá sim. Então, todo seu. Vamos nos concentrar na página que foi selecionada para hoje. Pois não. Posso começar, Schubert? Gratidão, Antônio, por favor. Do livro Ideal Espírita, Psicografia de Chico Xavier. 24. No serviço assistencial. Espírito André Luiz. Desista de brandir o açoite da condenação sobre aspectos da vida alheia. Esqueça o azedume da ingratidão em defesa da própria paz. Não pretenda refazer radicalmente a experiência do próximo a pretexto de auxiliá-lo. Remova as condições de vida e os objetos de uso pessoal, capazes de ambientar a humilhação indireta. Evite categorizar os menos felizes à conta de proscritos à fatalidade do sofrimento. Não espere entendimento e ponderação do estômago vazio. Aceite de boamente os pequeninos favores com que alguém procure retribuir-lhe os sinais da fraternidade e as lembranças singelas. Seja prodígio em atenções para com o amigo em prova maior que a sua, desfazendo aparentes barreiras que possam surgir entre ele e você. Conserve invariável clima de confiança e alegria ao contato dos companheiros. Não recuse doar afeto, comunicabilidade e doçura, na certeza de que a violência é inconciliável com a bênção da simpatia. Sustente pontualidade. Saiu que é da tela aqui. Júbilo. Uai, só um pouquinho. Sumiu. Bloqueou, sumiu. Espera aí. Deu uma travada no meu computador aqui, tá? Pois não. Fique tranquilo. Mas diga para lá porque eu tenho que... Só um instantinho. Aqui acho que eu posso tirar, não posso. Não posso tirar aqui, não? Novo app for you. Não sei ainda. Pode tirar, né? Está tão pequenininho assim. Vocês estão me ouvindo? Você quer que ele leia? Quer que eu leia aqui? Por Nós favor. temos? Tá. Aqui, por favor. Seja prodígio. Só um minutinho. Seja prodígio em atenções. Seja prodígio em atenções para com o amigo em prova maior que a sua, desfazendo aparentes barreiras que possam surgir entre ele e você.
Conserve invariável clima de confiança e alegria ao contato dos companheiros. Ele está gravando. Não recuse doar afeto, comunicabilidade e doçura, na certeza de que a violência é inconciliável com a bênção da simpatia. Sustente pontualidade em seus compromissos e jamais demonstre impaciência ou irritação. Dispense intermediários nas tarefas mais simples e cumpra o que prometer. Mantenha uniformidade de gentileza em qualquer parte, com todas as criaturas. Recorde que o auxílio inclui bondade e humildade, e lhaneza e solidariedade, para ser não somente alegria e reconforto naquele que dá e naquele que receber, mas também segurança e felicidade na senda de todos. Assim seja. Assim seja. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos sim. A Eu tela vou entrar como... Eu vou entrar de novo aqui, Alessandra. Você pode me aprovar aí? Eu vou ter que fechar isso aqui que eu estou. Você quer que eu te admita? Sim. Recording in progress. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Estou ouvindo sim, está com microfonia. Quer que eu desligue o meu? Jobert, você quer que eu admita? Eu já te admiti, tá certo? Quando ele tirou o compartilhamento da tela, ele está atrapalhado com a tela dele. Eu estou bloqueado. Eu queria que você plantasse aquilo de novo. Vou procurar com você um lugar lá. Alô? Vocês estão me ouvindo? Nós estamos te ouvindo. Eu vou desligar. Vocês estão me ouvindo aí? E estamos te vendo também. Estamos te ouvindo, Sim, sim. vendo. É. Eu dei um boot no computador que ele travou. E eu, pelo celular. Gratidão, seu Antônio, pela leitura. Pois não. E, Alessandra, você pode fazer a prece inicial, por gentileza? Posso sim. Vamos todos vibrar com Jesus, com a espiritualidade amiga. Senhor Jesus, nosso irmão em Deus, nosso mestre, nosso amigo, toda a espiritualidade amiga e irmã que nos assessora em teu trabalho. Nós, nesta manhã de domingo, pedimos-vos a presença, a assistência, a ajuda, para que o vosso trabalho nunca se interrompa e os nossos corações em sintonia convosco possam estudar e aprender mais sobre o vosso Evangelho, tendo em nossos corações os vossos exemplos vivos de tudo o que nos ensinou. Nós pedimos permissão para iniciar o estudo, sempre assessorados pela vossa presença, pelo vosso coração. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Gratidão, Alessandra. Enquanto aqui eu não consigo entrar pelo computador, eu peço à irmã Silvia para fazer a leitura do estudo, que é a parte 2, Autoridades da Doutrina Espírita. Ok. Vamos dar continuidade ao estudo da semana passada,
Qual o Kardec capítulo, por favor? é a introdução. É antes do Tá. primeiro capítulo, lá atrás. Aí a introdução era tá. dividida, agora é a parte 2 da introdução. Tá. É Achou? Kardec explicando como que ele Peraí. vai tratar. Autoridade Doutrina Espírita, é essa? Isso. Exatamente. Tá bom. Aí Silvia ficou de fazer a leitura para gente. São 6 parágrafos. É até o não é essa, porém. Controle não é Universal, Ensinamento do Espírito. Exatamente. Isso. Gente, Silvia, eu vou fazer a leitura devagar, que ela é um pouquinho extensa, tá? Para a gente poder acompanhar direitinho. Tá bom? Então vamos lá. E tem 2. Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida, de sua parte, sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Dá uma paradinha, Silvia, por favor. Sim, pode falar. A leitura é muito extensa, Hum. e para a gente não cair naquela coisa de não esquecer o que a gente já leu, dentro desse primeiro parágrafo que você gostaria de comentar alguma coisa? Não. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre a importância de ter várias fontes para que Kardec pudesse conferir e fazendo um processo científico para a comparação dos textos e veracidade dos mesmos? Porque quando vem tudo de uma fonte só, você pode ser que aquela fonte não seja uma fonte fiel. Então, o cuidado de Kardec aqui é um cuidado científico também, é dele fazer a comparação de vários textos que se originaram de vários lugares, e ele fazendo isso naquela época, sem WhatsApp, sem e-mail, sem as facilidades de comunicação que a gente tem hoje. Daí a grandeza dele, da sua esposa e da equipe que trabalhava com ele, de encarnado e de desencarnado, que é impressionante. Então, aqui ele está falando já da importância de não buscar todas as informações numa só fonte, né? A terceira revelação ela veio através dos espíritos, e Kardec teve o cuidado de colocar a doutrina dos espíritos, né? Não botou doutrina kardecista, como muitos que trazem as revelações colocam o próprio nome ou são homenageados e deixam se homenagear. Então, a gente tem que ter... A gente fala assim, você é o quê? Eu sou espírita kardecista. Esse termo é um termo, posso dizer, é desnecessário. Porque se você falar que você é espírita, você já sabe que é kardecista. O nome kardecista, ele já... Inclusive, o Divaldo vem falando isso. O nome kardecista é um nome que já caiu em desuso, né? A gente não usa mais. A gente é espírita, pronto. Eu sou espírita cristão, eu sou espírita de mesa branca, eu sou espírita aquele lá do Kardec. Não, eu sou espírita. Se a pessoa não entende que você é espírita, porque você está preocupado de ser confundido com religiões de matriz africana, aí é um problema com você. Mas a doutrina espírita é uma coisa só. E não há nenhum problema de ser confundido. Não há nenhum grande respeito, grande por todas. Só que você tem que explicar, você fala assim, mas o espírito o quê? Aí você fala que é aquele que tem ensinado, e aí você explica. Porque às vezes a pessoa quer um esclarecimento. E a gente não pode ter a questão do preconceito. Então é bem diferente aqui a proposta. Então, a doutrina dos espíritos.
controle universal do ensino. Então, na verdade, quando Kardec colocou, quando Kardec trouxe, né, fez a compilação dos estudos, fez a organização dos estudos, ali foi, na verdade, um grande Pentecoste, né? Ali foi, na verdade, uma revivescência do espiritismo primitivo. Quer dizer, vozes do céu falaram aos médiuns e eles mandaram as informações via psicografia para que chegou até Kardec e ele teve a orientação e a iluminação e a aceitação de juntar todos aqueles textos e criar, dali em diante, trazer uma nova revelação que foi trazida pelos Espíritos. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu queria só fazer uma pequena observação do que você falou aí, Gilberto, porque, embora nós, né, que estudamos a doutrina, a gente entenda isso, não com frequência, porque eu acho que religião é uma coisa muito particular, mas quando as pessoas perguntam, eu falo que eu sou espírita, perguntam. Mas espírita o quê? Aí eu falo, kardecista. É o mais fácil para os outros entenderem, entendeu? Enfim, porque quem não estuda isso não sabe. Então, tem muita gente que, quando fala espírita, eles pensam que é um bandista, candomblessista, né? Tem a confusão com as religiões africanas. Eu uso esse termo, eventualmente, para simplificar a resposta, entendeu? Para responder com uma palavra só. Né? Até porque a religião é uma coisa muito pessoal de cada um. A gente... Só isso que eu queria deixar. Embora tenha todo esse entendimento aí do que você explicou, né? Eu vejo assim, Gilbert, que essa visão do Kardec foi para nos ajudar a desenvolver essa chamada fé raciocinada. Porque quando você se depara com um conteúdo e simplesmente aceita aquilo como verdade, no fundo, a gente não está desenvolvendo dentro de nós essa confiança. Então, para a gente poder firmar o pé no chão e seguir adiante, é preciso uma aceitação do coração e da razão, para que nesse conjunto a gente caminhe com muito mais confiança. Porque, no fundo, assim, se você não pensa sobre aquilo que você está recebendo, não há reflexão. E a reflexão é muito importante para a gente, né, se firmar, né? Uma vibração dessa confiança que é muito importante para tudo que a gente faz. Excelente. Excelente. Doutora Silvia, vamos continuar. Obrigado, Lenilson. Tá bom, vamos para o próximo parágrafo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na Terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descendentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir.
prossegue ou você vai comentar? Não, se alguém quiser comentar esse texto, essa parte aí importante. Pois é. Bom dia a todos, bom dia, Lucio, ao seu Armando e a todos que estão junto de nós. Confirmando todas as nosso ponto de vista no início, quando todos falaram, né? Nós temos que ter muita gratidão a Kardec, que é esse espírito missionário, porque quando ele começou a sua tarefa, foi convocado, né? Ele viu a situação que estávamos vivendo, aqueles fenômenos ostensivos, né, as mesas girantes, e ele duvidou também. Ele foi questionar cientificamente o que seriam aquelas mesas girantes. Foi daí que começou tudo, né? Então, quando ele analisou e foi vendo que não era um embuste, não era ninguém dirigindo as mesas, que elas tinham uma inteligência por trás. Ele começou com seu espírito inquiridor, com a sua visão científica, que é o mais importante para a nossa doutrina. Ele viu que tinha uma inteligência por trás, os espíritos. Então, ele começou a analisar e viu, como ele está dizendo aqui, como o prefácio nosso também falou na nossa reunião de estudos da semana passada, do domingo passado, estrelas cadentes que caem em cada lugar. Então, é o que está acontecendo. Ele percebeu, como o Lenilson falou, a verdade só é admitida quando ela é verdade em todos os lugares, em todos os pontos, entre todas as mentes. Então, em pessoas diferentes, porque se fossem pessoas iguais, ele poderia entender, como ele nos diz, que podia ser um embuste. Por exemplo, todos estarem envolvidos por um espírito que estaria zombando daquela informação, dando informações erradas, como se fosse assim, obsediando a reunião. Né? E ele viu que isso não acontecia, porque médiuns, pessoas diferentes, em lugares diferentes, e tinham a mesma visão, o mesmo resultado dessas informações. E quando ele diz doutrina dos espíritos, mostra sua humildade também, porque não é dele, não, é dos espíritos. Então, isso tudo é gratidão para nós, de ver como ele foi isento, como ele foi leal, como ele foi abdicado, dedicado, né? E agiu de uma forma tão elevada espiritualmente. Ele foi incumbido dessa missão. Aí nós entendemos também a altivez desse espírito para concluir tamanha missão de tão peso, de tanto conteúdo, né? E lidar com os espíritos diretamente tão sublimes, né? É muito bonito. Obrigada. E como o Gilbert falou, né, na época não tinha o WhatsApp, né, e-mail. Nada. E o trabalho que foi dele reunir todas essas informações, né, que vinham de fontes, né, de locais diferentes, compilar tudo isso e codificar, né, a trabalheira que deu para fazer essa codificação. Enfim, foi incrível, um trabalho incrível. Pode continuar, Silvia, por favor. Se alguém não tiver mais o que comentar, por favor. Vou lá. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação, com o auxílio dos inúmeros médiuns que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente e nem todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da Terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos e todos os aceitam. O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Essa parte aí também
dando continuidade ao que vocês já falaram aí, que o Benito falou, que a Alessandra comentou e que você comentou, da importância, porque às vezes isso acontece em micro, vamos chamar micro casa espírita, né? Vou chamar micro a pessoa, né? O espírito, né? Nós encarnados, e macro casa espírita, o movimento espírita, né? Acontece demais isso, e não deveria, né? Deixar levar por algum tipo de ideia, alguma onda que venha, e pessoas falaram assim, não, é porque o palestrante falou, o palestrante X ou Y disse que é assim. Então, às vezes, o palestrante emite uma opinião pessoal, não muito bem orientado, e aquilo se torna uma verdade, e a verdade repetida 1000 vezes, a mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Então, a gente tem que ter o maior cuidado com essa questão do que a gente está propagando, do que a gente está falando. É melhor não comentar nada do que comentar uma coisa que a gente não tem certeza absoluta. E Kardec é tão cuidadoso, que ele fala assim, já pensando no futuro, entre a ciência e a doutrina espírita fica com a ciência. Olha, fazer esse tipo de afirmação naquele século, pensando já nos anos dos séculos vindouros, é muito visionário, é muito cuidadoso. Porque assim, geralmente quem traz uma doutrina fala assim, a minha é a correta. Nada que alguém falar, nem mesmo a ciência, vocês vão aceitar. Não, ele foi diferente. Vê que ele é totalmente inclusivo e totalmente humilde, a ponto de colocar a ciência como uma situação assim. Se a ciência, porque a gente não pode cair naquele discurso, né, que algumas interpretações de cunho religioso, que de religioso não tem nada, eu não posso... E a gente entende isso, né? A pessoa não posso... o filho está morrendo, não, ela não pode receber o sangue do outro porque não pode fazer transfusão. Então, existem certas colocações, né? E a gente está passando por isso ainda, né? A questão da vacina, né? Eu não vou tomar vacina porque essa vacina ela tem X, aí começa um monte de explicações, né? Quando a gente sabe, assim, independentemente de onde veio o vírus, ou de onde veio, foi criado em laboratório ou foi criado pela natureza, Deus permitiu. E fale o que quiser, depois que a vacina foi instituída, morre-se menos pessoas. Então, morria 2.000, 3.000 por dia. Agora morre 100 por dia, 50, 80. É só acompanhar o site do Ministério da Saúde e o site da... Então, isso é ciência. Não importa a sua ideologia, o seu viés ideológico, mas a vacina ela causa reações, mas ela não pode ser uma coisa... Então, isso é ciência. Se você está embasado em Kardec, ele fala justamente isso. Eu não posso ser contra uma coisa que está curando e salvando vidas. Isso é só um exemplo. Não queria entrar nem nesse mérito. Mas existem várias outras coisas que a gente traz como uma regra e elas não foram instituídas pelos espíritos, né, superiores. Não foram. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Essa preocupação. Alguém quer comentar alguma coisa? E Deus criou a gente para evoluir, né? Eu penso dessa forma. Nós fomos criados para evoluir, para progredir, né? E se a medicina hoje existe, eu uso muito esse argumento com pacientes meus, aí a galerinha aí que não sabe, eu sou psicóloga, né?
E eu encaro muitos pacientes com preconceito, inclusive com relação à medicação, né? Ah, não quero me medicar porque aí vem com um monte de coisa. E eu explico, gente, a gente está aqui para evoluir, a medicina né, é a ciência, a farmacologia é a ciência. E se ela está aí para o bem, né? Se ela nos proporciona qualidade de vida, por que não, né? Se nós fomos criados por Deus e a gente evolui pela vontade de Deus, toda evolução é bem-vinda. Eu, pelo menos, entendo a evolução da medicina, do estudo dos fármacos, como evolução que Deus está permitindo que a gente evolua enquanto ser humano, né? E ganhe em qualidade de vida. Então, eu consigo entender o avanço da ciência como vontade de Deus mesmo, de que a gente evolua, porque a gente foi feito para evoluir, para ser feliz, né? Deus fez a gente para a gente ser feliz. Então, é assim, só isso que eu queria complementar da tua fala aí, Gil. E essa questão de psicologia, né, que é a sua área, o que acontece? Nos anos 70 e 80, até um pouco do 90, ir a um consultório de psicologia era se você... quem tinha preconceito falava que você é fraco. Vou falar para um estranho coisas minhas, pessoais, ele não vai resolver o meu problema. Então, a leitura do psicólogo era que ele ia resolver o meu problema, quando nunca foi isso. O psicólogo é uma ferramenta que vai te dar instrumentos para você, enfim, tudo isso que a gente já sabe hoje. Mas antes, era assim, não, se eu for para um consultório, eu vou mostrar a minha fraqueza. Eu não preciso de um estranho para falar o que eu tenho que fazer. E a leitura é totalmente distorcida. Não é você não fala para o seu paciente o que tem que fazer. Inclusive, se você disser para o seu paciente o que ele tem que fazer, você está sujeita às sanções do CRP. Porque você não pode dizer o que eu tenho que fazer. Você vai me dar instrumentos. E tem pacientes pedindo o que eu tenho que fazer. Chegando pedindo, por favor, me fala. De verdade tem. E você sabe o que tem que fazer e você não fala. Você vai dar instrumentos para ele. É a beleza do negócio. E a questão dos remédios, das vacinas e de outras coisas mais, as cirurgias, as coisas que acontecem, quando você tem condições de colocar uma prótese, alguma coisa assim, é porque a ciência está te permitindo isso. Mas isso não é para você substituir e ficar por isso mesmo. É para você ter condições de continuar encarnado e, na condição de encarnado, você evoluir. Então, é o que você falou, é para evoluir. Não é para usar aquilo para continuar sendo a mesma coisa. É igual quem chega na casa espírita buscando uma cura. Eu vim aqui para tomar um passe. Por quê? Porque eu estou passando por essa situação. Ela para aí. Ela não quer saber o porquê da situação, porque tudo é causa e efeito. Então, ela não vai na causa. Ela quer continuar fazendo as mesmas coisas. E, aliás, é o problema da humanidade, né? Como um todo, encarnado e desencarnado. Eu quero continuar fazendo as mesmas coisas, muitas vezes erradas, distorcidas, e quero ter um resultado bom, um resultado que me dê nenhum tipo de desconforto. Isso não existe. No mundo de provas e efeitos, de causa e efeito, que é o mundo que a gente vive, o universo que a gente vive, é assim. Se você quer alguma coisa, se você quer plantar, por isso que Jesus falou, você planta, ninguém vai colher um fruto diferente do que plantou. Então, Jesus colocou tudo em pratos limpos para a gente entender. Para chegar hoje, a gente fala assim, eu não estou gostando de ter essa doença. Eu não estou gostando. Por que comigo? Mas por que você teve essa doença? Não sei, mas eu estou tendo. Você não sabe por quê? Você não sabe que vive no mundo de provas e expiações, de provas e expiações, no universo sob as leis de causa e efeito. Você não sabe disso? Mas eu não quero ter o efeito. Só quero ter a causa. Só quero cometer crime, vamos dizer assim, do ponto de vista das leis universais. Então, é um problema. Só as reencarnações incessantes vão fazer com que a pessoa, com que nós mudemos esse tipo de pensamento, né? E
E a preocupação de Kardec, por que eu estou falando tudo isso? Porque a preocupação de Kardec é que você possa acessar o livro e ter um acesso seguro. Você pode falar assim, não, eu estou olhando isso aqui com a tranquilidade de que isso aqui é um porto seguro ao que eu possa colocar todas as minhas angústias, todas as minhas preocupações, e aqui eu vou ter a resposta. Não vai resolver o meu problema, mas vai ter a resposta, vai ter os caminhos aos quais eu posso seguir. Então, essa preocupação dele, da universalidade, passa por isso também. Por que eu quero botar a minha verdade, que eu não sei se está correta, pode ser que esteja, mas eu não sei se está correta, se eu já tenho todo um tratado ditado pelos espíritos superiores para nos orientar, para refazer, para uma releitura, uma nova visão sobre o Evangelho, uma visão nova para a gente, uma visão reexplicando o Evangelho, tratando o Evangelho como o Espiritismo é o Evangelho lá revivendo o Evangelho primitivo. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que chegar aqui e falar assim, esse livro aqui é um livro seguro, é uma fonte segura. Eu posso beber dessa água aqui que eu vou ficar bem, se eu quiser. Né? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse parágrafo aí? Silvia, pode seguir, querida, por gentileza. Vamos lá. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes, como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. É uma vantagem de que não gozar ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Uhum. Quer que continue? Jobert, oi, Jobert. Oi, fala, Luci. Bom Ainda falando um pouquinho anterior, eu me lembrei que isso tem uma nova analogia, quando você começou, sobre a nossa fé, que ela é aquela que confronta, né, frente a frente, todos os problemas, porque, na verdade, nas palestras, a nossa fé, essa certeza que a gente tem de que podemos não acreditar, colocar em dúvida e pensar se aquilo é realmente o que a nossa fé, em qualquer época da humanidade. E, para mim, isso é uma das maravilhas da doutrina espírita, porque não tem dogmas, não tem nada que você precise acreditar, não existe nada que te tenha sido dito, porque você é espírita, você tem que crer. Mas passa pela sua razão em qualquer época da humanidade. Eu acho isso assim, essa liberdade que a gente tem é que dá esse apoio para a gente seguir naquilo que a gente pretende aprender e colocar, vivenciar todos os ensinamentos, né? Mas se por algum momento, alguma das coisas que a gente ouve, a gente tem, então, a nossa razão, a gente pode pensar, pode refletir, né? E até as músicas fazem a gente refletir quando a gente presta atenção, era isso. Muito bom o que você está falando, porque nos faz ter humildade, né? E nos faz também lembrar que a doutrina espírita ela não proíbe, não há nenhuma
para ser espírita, você não pode ser isso. Você tem que ser assim, tem que ser aquilo outro. Quem faz as proibições são os espíritas. É o movimento espírita. Fala assim, não, eu acho que a Lucy não deve cantar porque, sei lá, eu vou inventar aqui uma história aqui. Eu acho que a Silvia não deve ser psicóloga porque não quero psicólogo aqui. Qualquer coisa assim, qualquer invenção, né? Eu não aceito tal pessoa aqui na minha casa espírita, na minha casa já muda tudo, a distorção. Porque aqui na minha casa espírita é assim, aqui é dessa maneira. Então, a gente não pode cair nessa ilusão de que achar que a doutrina é nossa, de que achar que você tem que se adequar a tal ou qual coisa para participar. Agora, existem, obviamente, para participar de uma empresa, né? Empresa espiritual, a gente tem que ter os requisitos mínimos básicos, né? Agora, digamos que aqui a gente tem alguém aqui que ela também frequenta uma outra religião. Ela está proibida de participar? Não. Digamos que tem alguém aqui que tenha uma deficiência, chamada deficiência física, que a gente não pode... Ela está proibida, não. Nós temos que nos adaptar, né? A gente tem que criar legenda, tem que dar algum jeito de fazer com que essa pessoa participe do nosso estudo, do estudo dos espíritos. A gente que tem que se preparar para receber a pessoa que chega com características diferentes do que a maioria tem. Não quer dizer que ela seja errada, né? Digamos assim, enquanto a nossa casa espírita não tem uma rampa, a gente, quando chegar alguém, tem que ter uma equipe para pegar a pessoa da cadeira de roda e levar lá em cima e descer. E está tudo bem. Porque na época que foi feito, provavelmente não tinha essa questão da acessibilidade, porque está tudo bem. Não é maldade. Tem até um elevador lá. Então, assim, essa preocupação que eu acho que a gente deve ter de não ficar restringindo o estudo para certas pessoas, né? A gente às vezes vê um discurso de preconceito de certas pessoas, de certos espíritas. E quando a pessoa chega, ela na casa espírita, ela precisa de acolhimento, né? Não cabe a mim julgar o que aquela pessoa é ou não é para poder admiti-la na minha casa espírita, né? Cabe a mim entender qual é a dor daquela pessoa, acolher aquela pessoa, encarnado ou desencarnado, e poder dar ferramentas para ela, instrumentalizar a pessoa para ela poder participar das reuniões, dos estudos, né? É isso. Mas aí a gente lembra que nós não somente vai ser um aprendizado para a gente esse contato com essa pessoa, nós vamos aprender, isso é que eu acho mais interessante, né? Essa coisa de que você aprende, que você reflete com essa pessoa que chega. Eu acho todo tempo você tem essas oportunidades de estar aprendendo, e nada é por acaso, né? Nada. Excelente. E eu gostei muito da colocação da Lucy, que me fez lembrar essa liberdade que a gente tem, porque realmente nós não temos dogmas, nós não temos imagens. O nosso modelo e exemplo é Jesus Cristo. E nosso estudo basicamente né, em cima do Evangelho que o Cristo deixou, eu acho assim, essa liberdade e a nossa casa, né, essa nossa doutrina de
pode vir de qualquer religião, né, porque a gente se entende enquanto irmãos, enquanto todos filhos do mesmo Pai, de acolher, de abraçar, sem dogmas mesmo, essa coisa de não ter rituais, de não ter imagens. A Lucy falou de uma maneira assim, até alegre. A gente sente essa liberdade de poder professar a nossa fé livre de dogmas, de rituais, de onde a gente estiver, quando a gente se entende como filhos de Deus e que dentro de cada um de nós esse reino tem que ser edificado, então o Cristo a gente tem que trazer ele dentro da gente. Qualquer lugar é templo de Deus, qualquer lugar é local de fazer uma oração, né? de se voltar para Deus. Então, eu acho que eu me encontrei muito nisso, porque eu sou de origem católica e tinha aquela coisa de entrar na igreja e benzer e ajoelhar e não sei o quê. E hoje eu oro em qualquer lugar, eu faço minhas orações, não importa onde eu estou, deitada, sentada, em pé, no meio da multidão ou sozinha, esse entendimento de que o importante é que a gente carregue, né? Esse amor e essa fé dentro do nosso coração é que dá essa liberdade aí que a Lucy falou, que é encantadora. Né? Porque nós estamos em Deus, né, Silvia? Nós estamos em Deus. E a Deus gente... não tá. O reino de Deus, a palavra, né? O reino de Deus está dentro de vós, de nós. Então, a gente tem que edificar esse reino dentro do nosso coração, né? Então, onde eu estiver, se eu tenho fé, se eu tenho Deus e tenho o ensino de Cristo comigo, ele está comigo, onde eu estiver, não importa onde. Exatamente. E aí foi aquele sorriso, aquela alegria que a Lucy falou, com um sorriso largo, né, da liberdade. Quando a gente entende essa liberdade, a gente não fica preso a dogma, a local, enfim, né, a rituais. E isso é muito bom, saber que onde a gente está, Deus está com a gente, porque ele está dentro da gente. E outra coisa, Silvia, que ela falou, que a gente aprende com o que a gente acha que é diferente. Né? Se chega alguém diferente na casa espírita, a gente, ao invés de impor para ele se adequar ao que a gente entende que é o normal, a gente aprende com essa pessoa que a gente acha que é diferente. Isso também é libertador. E enriquecedor, né? A gente aprende, a gente está aprendendo todo dia, o tempo inteiro, e com o diferente são os desafios que fazem com que a gente cresça, evolua, né? E veja o outro, né? Que é nosso irmão também. Eu vejo isso assim no coral, que me perguntam, mas também se a pessoa não tiver voz, não souber cantar, eu costumo dizer que o coral do Jeff é acolhimento, mesmo que ele não seja um Pavarotti, mas nós somos uma equipe, nós trabalhamos juntos, um apoia o outro, e é muito engraçado, porque eu encontro pessoas que dizem assim, não, mas depois que eu vim para o coral, não é o coral em si, é o que ela chegou a fazer. Não importa, eu ainda brinquei no outro dia, nós não somos os pequenos cantores de Viena, não tem essa coisa de juntos, né? E aprendendo todo dia, gente, é verdade. Muito bom. Meus irmãos, vocês estão nos fazendo lembrar o que Jesus nos diz, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É lindo isso, porque o que a Silvia falou, a Lucy, tudo isso aí, porque a gente, quando conhece Jesus verdadeiramente, Jesus foi o exemplo disso. Nós não vimos Jesus em nenhum templo para curar, para levar o seu ensino. Jesus fazia entre a multidão, em qualquer lugar, em qualquer canto, em qualquer casa que o acolhesse, com amor. Casa de Pedro, né, que foi cenário de tantas lições primorosas. Então, quando a gente pensa em Jesus como exemplo, a gente analisa o que é a doutrina espírita. É essa doutrina de amor e libertadora. E por ela é diferenciada porque ela tem esse tripé, né? Ela não é só religião, ela é filosofia e ciência. E a ciência se comprova e ela se sustenta na comprovação.
Então, quando no texto mesmo diz, podem queimar os livros espíritas, podem queimar tudo, mas e ainda assim existirá e com força, porque ela não é daqui, ela é dos espíritos, e a verdade sobressai. Então, isso tudo para nós é uma fortaleza, né? De nós sabermos que encontramos esse caminho para nos aproximarmos mais ainda de Jesus, da espiritualidade, né? Quer dizer, é o atalho que nós temos, que nós, sem crítica alguma, vemos outros caminhos que são mais longos, porque ainda estão presos a representações, a misticismos, né? A atribuir a uma pessoa como nós encargos que não podem assumir, né? Por exemplo, nós não precisamos, quando nós queremos conversar com Jesus, basta que nos reunamos conosco mesmo, num cantinho suave, sereno, que nos traga a paz, para conversarmos com o nosso amigo. Nós não precisamos de lugar nenhum, nem de confessar a ninguém as nossas dificuldades, porque todos somos caminhantes, todos temos as nossas dificuldades. Então, a doutrina, ela nos liberta nesse sentido. Antes a gente olhava para o alto para achar Jesus. Hoje a gente fecha os olhos e acha ele dentro de nós. Isso é lindo. E por isso a nossa gratidão a Kardec de tirar esse véu e nos mostrar a luz divina através do seu trabalho tão grandioso. Não é? Obrigada. Excelente. E confirmando o que você está falando, né? Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, 2 o quê? Encarnado ou encarnado e um desencarnado? Porque se eu estiver sozinho, encarnado aqui, no meu escritório aqui, pensando coisa equivocada, eu vou ter 2 ou mais que não estão em meu nome. E quando eu estou pensando coisa edificante, se eu pensar uma coisa edificante, uma coisa que vai me trazer... Se eu estiver fazendo aqui criações, né, que são de caráter do Evangelho, eu vou ter 1, 2, 3 mil em meu nome. E aí eu vou estar. Então, é engraçado que Jesus não fala assim, quem não estiver em meu nome, eu não vou estar. Eu não estarei. Ele fala, quem estiver em meu nome, eu estarei. Você, por óbvio, você entende que ele não é que ele não vai estar, é que a gente está, por livre-arbítrio, bloqueando, vamos assim dizer, impedindo a atuação deles, dos superiores, naquele momento, né? Tanto que Pedro, à frente do Cristo, ele fala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Enquanto a Silvia está com um gato, o Lenilson está com um cachorro e está tudo bem. São Francisco de Assis ama os animais. Tá tudo certo. O cão está entendendo tudo. Como é que é o nome dele, Lenilson? Como é que é o nome do seu amigo aí? Essa é a Mafalda. Mafalda. Silvia, como é que é o nome do rei aí, o rei da sua casa? Então, o nome do gato é Gato. Gato é gato. Nossa. É o nome dele, é Gato. Gato. E eu acho que a Rosângela também falou. Foi a Rosângela que falou? Não. Não sei se foi, mas, Gilbert, eu queria te dizer, como o Beto nos fala, né, com tanto carinho, esse irmão tão querido, que nos abre os olhos sempre para ver mais além, né? Ele nos diz, quando 2 ou mais estiverem em meu nome, aí estarei, né? Esses 2 já basta nós, porque nós estamos junto com o nosso espírito protetor, com a espiritualidade, então nós já somos mais, e Jesus está conosco, né? Um carinho para o Beto, que está sempre presente no nosso estudo, né? Amém. Muito bom, muito bem lembrado. Assim esperamos que estejamos 2 ou mais, né? Silvia, alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que a Rosângela queria falar. Abriu o microfone aí, não? Não, só ia dizer que o nome do meu gatinho é Luke. Luke. Então temos uma turma aí se evangelizando aí. Tem a nossa Lili. A nossa Lili Beth. Lili, depois você mostra ela aí, que a gente quer ver também. Aqui a Lili Beth, aqui a Lili Beth, ó. A Lili Beth. Ih, que carinho, que carinho. Ui, socorro. É a Lili Beth.
Nossa, Mas, Douglas, que maravilha. realmente, Douglas, eu estou em concordância com tudo que vocês estão falando, estou prestando atenção, e o que a Alessandra, né, falou, que às vezes a gente pensa que tem que ter duas pessoas para poder Deus estar presente, mas na doutrina da gente, a gente reconhece, sabe que tem os desencarnados que estão presentes ali junto, orando com a gente, né? Porque às vezes na família, por exemplo, a Érica sai, você fica aí sozinho, você vai deixar de fazer o culto do Evangelho no lar porque só tem você? Que a Érica, de repente, precisou ir a algum lugar naquela hora. Então, você vai fazer, tem os amigos desencarnados que vêm, que estão ali. Então, aqui junto comigo, geralmente somos eu e meu marido e um dos meus filhos. Mas quando não tem nenhum dos dois, eu sento, faço a mesma coisa, faço a leitura expressa e faço tudo direitinho. Por quê? Porque eu entendo isso, mas muita gente até pensa que não é válido, mas é. Eu sei que quando você vai fazer, por exemplo, administrar um passe, você vai fazer uma prece, administrar um passe, é bom que tenha outro junto. Alô? Oi, estou te ouvindo. É isso, né? Quer dizer, mas a pessoa nunca está sozinho, né? Nunca. Então, a gente faz a nossa prece, mas faz o culto, mas sabendo que tem ali os irmãozinhos, não só aqueles que vêm em busca de ajuda, como também aqueles que já têm um entendimento melhor e vêm para nos ajudar no entendimento do Evangelho. Né? Isso é muito bom. Graças a Deus a gente já entende isso, né? Graças a Deus, Ângela, graças a Deus. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Falta só um trechinho, né, Silvia? Só um parágrafozinho. Bem pequenininho. Vamos lá. Então, vou seguir, gente. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Ela lhe faculta a inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Tais contradições, não há negar, são um escolho, mas que traz consigo o remédio ao lado do mal. Muito bom. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Sobre essa oportunidade que temos? Que não é só uma vantagem, né? Ele está falando aqui que é uma vantagem, né? Porque a doutrina ela acaba se tornando inatacável, né? Devido à sua origem. E isso é muito bom, né? Então, o nosso entendimento quanto a isso, né? É porque é o seguinte: a gente traz uma herança muito, vamos chamar de negativa, das nossas reencarnações anteriores. E agora, de 200 anos para cá, que isso é um nada na eternidade, a gente começa a se deparar com uma nova para a gente, possibilidade evolutiva. Jesus, com a sua infinita bondade, traz mais uma possibilidade, mais uma ferramenta para a gente poder evoluir, porque já foi falado lá atrás. A gente já era para ter aprendido lá nos filósofos, já era para ter aprendido, já estava falando lá nos filósofos. Só que ele veio trazendo e a gente foi
evitando, como está na parábola das bodas, né? Que ele mandou os servos convidarem e os servos foram maltratados, foram executados, foram aprisionados, foram assassinados. Então, tudo isso são quem? São os profetas, são as ideias, são as novas possibilidades. Então, o tempo todo, a gente volta lá para aquela simbologia de Adão e Eva, em que fala assim, olha, tem esse mundão aqui para você escolher, menos essa árvore aqui. Só essa aqui que você não pode comer. Ah, mas aí a gente vai querer aquela que não pode. Porque eu mando em mim. Eu quero dominar. Eu quero fazer da minha maneira. E a gente está vendo que a nossa maneira não tem dado certo. Fazer a minha maneira não tem dado certo. A maneira que tem dado certo é quando Paulo fala, não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Aí ele virou a chavezinha. Virou a chave. É quando o Espírito fala assim, ó, é quando a Maria Teresa, ela fala assim, não, eu me alimento do amor que eu dou para as pessoas. Aí a pessoa já está num nível, já está num patamar de entendimento e de ação totalmente diferente. É quando fala assim, é quando o Chico, né, oferece a ele quanto você quer para eu me comunicar com meu filho. O cara pega o talão de cheque, achando que, isso está nos casos de Chico Xavier, tá? Achando que aquilo ali ele ia fazer com que o filho falasse com ele. Aí Emmanuel se apresenta e fala, não é dessa forma que seu filho vai se comunicar. Quando alguém vai levar um presente para o Chico, um carro, ele não aceitar os milhões de livros, receber royalties, ele doar tudo, porque não é dele, é dos espíritos. Então, sempre que a gente pensar que isso que alguma coisa que a gente está fazendo, esse estudo aqui, eu só estou tendo a responsabilidade de conduzir, mas não é meu, é do Jefa, e é de Jesus, e é de Deus. A gente aqui só está tendo a responsabilidade de conduzir uma situação, mas estamos todos iguais. Não há diferença, não há nada diferenciado aqui, nada. Assim também é quando a gente se depara com alguém que é assim, fulano foi preso porque ele abusou de uma criança. Imediatamente você vem uma revolta e você fala, esse cara tem que morrer, esse cara tem que ir para onde? E a gente, pensando bem, a gente pensa assim, pena de morte, vai adiantar alguma coisa para o espírito que está aqui para aprender? Ou se nosso sistema prisional fosse um sistema realmente, né, de reeducação para trabalho, para entendimento, conexão com as empresas, se fosse uma coisa que a gente está buscando há anos, para que a pessoa pudesse aprender ali a não mais fazer aquilo, fazer um trabalho de entendimento, né? E porque aí a gente sabe que a morte é só uma passagem. Ele vai interromper, ele vai ser condenado à morte. E muitos de nós não nos enganemos. Quando uma pessoa dessa morre, a gente fala assim, ainda bem que morreu, como se morte fosse uma punição, e não é. Ele só está interrompendo a possibilidade de evoluir, né? Então, os maiores criminosos da Terra, que a gente tem conhecimento, estão tendo a oportunidade de evoluir. Eles não reencarnaram para fazer aquilo. Eles têm uma estrutura espiritual, vamos chamar aqui dos maiores genocidas da face da Terra que a gente vem
historicamente falando, e do criminoso da esquina. Eles estão tendo a oportunidade, encarnados, de ter acesso a informações da doutrina espírita para que eles possam se reformar. Porque nós, lá atrás, poderíamos, quem sabe, ser eles, ou piores do que eles. Porque nós, hoje, podemos cometer crimes que não estão no Código Civil, mas estão no Código das Leis Universais. Quando eu engano, quando eu minto, quando eu trapaceio, quando eu finjo, quando eu quero dominar, quando eu quero manipular, quando eu quero fazer com que a pessoa faça o que eu quero para o meu prazer pessoal ou por vingança, que tipo de coisa que eu estou fazendo que não descumprir a lei universal de Deus? Só que ela não está nos códigos, não tem como saber. Quando eu engano alguém, isso não está em lugar nenhum. Essa lei não está aqui na Terra. Ela é uma coisa de consciência. Então, quando eu olho para alguém e olho com preconceito, eu falo, nossa, como é que essa pessoa é assim? Eu sou muito melhor do que ela, ou ela é muito pior do que eu. Só penso isso não tem nenhum, isso não está em nenhum código. Só o código divino, que está na minha consciência. Então, quando eu faço isso, eu estou ferindo a minha consciência. E o Evangelho é o remédio ao qual nós podemos nos colocar. E como foi dito semana passada, o Evangelho não é um livro. O Evangelho é um conjunto de ações de amor. O livro é só para você ler. O livro é só uma coisa material. É um acesso, é uma ferramenta, como qualquer outra, como o nosso corpo é uma ferramenta, nosso corpo físico, né? Como a internet é uma ferramenta para a gente poder se falar agora, através de ondas que a gente nem sabe como é que funciona, só quem é da área sabe. Eu não sei como é que funciona isso. Então, a gente está no meio de um processo, fazendo utilização de várias coisas. A gente não faz ideia de como funciona, mas a gente sabe que isso é uma ferramenta, são ferramentas. Nós não temos o direito de nos acharmos melhores do que os outros, por conta de uma diferença na escala social, humana. Pelo contrário, quanto mais estamos na escala social alto, maior a nossa responsabilidade social. O que eu posso fazer para mitigar, para minimizar, para melhorar o ambiente ao qual estou vivendo? Porque se eu for usar tudo isso para mim, se é para mim, eu estou caindo em erro, e erro esse que não está também nos códigos civis, não está no Código Penal da Terra. Mas talvez a minha missão, o que eu devo fazer é pensar o que eu posso fazer para melhorar a minha vida e a quem está ao meu redor, ou a quem está longe, ou fazer o bem até para quem me faz o mal, que é amar os vossos inimigos. Né? Então, a gente repete. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela FEB ou por outra qualquer editora, é só um livro. É só um livro com um monte de letras. A Bíblia é só um livro, um monte de letras. Ela é sagrada quando você introjeta aquilo na tua vida e coloca em prática. Aí você está sendo evangélico, vamos dizer assim, no sentido do evangelho.
Aí você está sendo bíblico, você está sendo sagrado. Aí você torna essas escrituras sagradas. Você está usando para o teu bem e para o bem do próximo. Em nome do Cristo. É bem diferente. É completamente diferente usar esse livro, essas leituras para o meu bel prazer, para vantagens pessoais. Porque a gente não recebe dinheiro para fazer palestra. Dá de graça o que de graça recebeste. A Lucy não recebe dinheiro para fazer lá o coral dela lá. Ela não recebe lá honra. Cada apresentação, Lucy vai ganhar X mil reais. Ela e o coral. Não é assim. Mas que a gente... o retorno vem nesse prazer de dar. É muito engraçado. Não é assim que a gente trabalha. É o prazer de estar junto. Aí o fulano foi chamado para fazer uma palestra lá em São Paulo. Ele não recebe. Ele recebe a passagem, e a estadia e a alimentação. Ok. Mas a palestra ele não recebe pela palestra. Pela palestra, ele não recebe. Então, o pagamento é como? É o prazer de servir. É o bônus hora. É o bônus hora, não? Né? Exatamente. Não é verdade? Que agora, bônus hora tem até Pix. É imediato. Você está aqui, já está no Pix, já está recebendo. Então, eu vi uma palestra sexta retrasada, a pessoa falando assim, eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo que é importante. A pessoa falou assim, você está se preparando... quando é que você vai se preparar para a próxima reencarnação? Quando você desencarnar, aí você vai estar lá no plano espiritual, aí você vai se preparar para a próxima reencarnação? Aí o palestrante falou assim, não, a próxima reencarnação eu estou me preparando hoje, porque hoje é a eternidade. A eternidade não é lá. Não, em 2000 em 3020, em 4059, não, é hoje. Eu estou fazendo a minha... Eu estou criando, estou semeando, estou preparando a minha terra hoje. Eu devo desenterrar o meu talento hoje. Hoje, agora. Eu devo voltar para o Pai, como filho pródigo, hoje. Com todas as parábolas, todas as situações a qual Jesus viveu, a qual o Evangelho nos traz e o Antigo Testamento, a gente tem que pensar hoje, trazer para o agora. Então, assim, a figueira que secou somos nós, que quando a gente não produz fruto, a gente não é igual à vegetação, o reino vegetal, que tem épocas para... A gente pode produzir o tempo inteiro. A gente tem condições de dar frutos o tempo inteiro, porque a gente é centelha divina. Então, não existem estações do ano para a gente. Não existe estar encarnado ou desencarnado para poder servir. Estar rico ou estar pobre. Estar com saúde ou estar doente. A gente pode servir em qualquer situação. Qual é o melhor momento para servir? Hoje. Isso Joana fala. É hoje, é o agora. Então, a gente tem o Evangelho, que nos dá sustentação, que não é um livro. O Evangelho não é um livro. O Evangelho é um conjunto de ações de amor que a gente vai fazendo. O livro é só uma ferramenta para a gente poder se guiar. Né? Inclusive, capítulo tanto, versículo tanto, nem era assim. Quem fez as traduções bíblicas foi colocando versículos para que eu pudesse se guiar. Quando você fala Mateus 20, 20, João 15, você já sabe, quem conhece pode achar mais facilmente. Um texto grande desse, como é que eu vou achar? A carta de Paulo tal, para não sei quem, a segunda carta no capítulo tal. Então, o texto foi simplesmente escrito. E quem produziu, teve o trabalho de fazer a Bíblia, de modo geral, foi colocando ela em versículos e em capítulos. E por mais que digam que a Bíblia foi distorcida, por mais que ela tenha sido distorcida, ainda assim ela é ainda que tenham retirado coisas dela,
que ajudariam ainda mais a nossa evolução, ela ainda é um roteiro seguro para a gente, com todas essas mudanças de idiomas que ela foi sofrendo com o tempo, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Denilson está tão quietinho, Denilson. Eu gosto de você falando. Tá mudo. Sobre aquilo que você estava dizendo, eu sempre acreditei que nós somos criaturas de hábitos. Então, quando a gente conhece a doutrina espírita, você assim fica muito motivado, né, com tudo. E muitas vezes esse processo de querer fazer o bem, fazer caridade, se envolver, a gente faz assim, poxa, eu vou fazer isso porque tem bônus hora, tem isso, tem aquilo. E eu sempre digo para as pessoas, olha, se você tiver que começar assim, comece. Porque na nossa trajetória, a gente precisa de hábitos. Então, normalmente, a gente começa desse jeito, pensando no futuro. Mas daqui a pouco, você vai se apaixonando por aquilo que você está fazendo e você começa a ter um prazer de estar fazendo aquilo, né? Porque os efeitos de tudo que você faz, o primeiro a receber é você mesmo. Então, o equilíbrio emocional que vai chegando, né? Esses amparos todos que a gente não vê, mas recebe, faz toda a diferença, né? Então, eu sempre digo assim, se tiver que começar por qualquer motivo, comece. Porque daqui a pouco a gente vai se resolvendo intimamente, né? Emocionalmente, e começa uma caminhada bem bacana nisso aí. Muito bom. Eu tinha a presidente de honra da minha antiga casa espírita, Bezerra de Menezes, lá em Niterói, ela falava assim, começa pelo interesse, continua depois permanece pelo hábito e depois é pelo amor. Começa pelo interesse. De você, o que eu vou ganhar com isso aqui? Né? E ainda assim, Denilson, ainda com vantagens materiais, a pessoa fica pensando se vai aceitar ou não o evangelho. Não sei. Às vezes, quando é convidado para uma outra coisa, que é fora, ele aceita imediatamente. Não coloca impedimentos. Ah, porque está chovendo, porque é domingo de manhã, porque o Jeff é longe, porque não tem onde estacionar, porque... Vai inventar qualquer história. Ah, porque tem escada, porque eu não gosto... Ah, essa é ótima. Eu não gosto do palestrante. Essa é ótima, é a melhor. Eu não gosto daquela forma como aquela pessoa fala. Se você não gosta, você tem que se adequar, orar pela pessoa, se ela está falando uma coisa errada, orar. Ou você sentar fraternalmente com ela e falar assim, meu irmão, olha, isso que você está falando para mim, você pegou de onde? E aí isso é fraternidade. Você querer que o outro evolua. Agora, eu ficar por trás e falar assim, a palestra do Lenilson eu não gosto de assistir, porque o Lenilson fala coisas que eu não aceito. Ele fala um evangelho que eu não entendo, que eu não aceito. Ué, tá, tudo bem. E aí você não vai no grupo espírita por causa dele? Você não vai porque você não quer. Como é que é? Outra ótima. Eu me cansei da doutrina espírita por causa de pessoas. Amigo, pessoas são imperfeitas, palestrantes são imperfeitos, Chico Xavier e Divaldo são imperfeitos, Papa Francisco, Madre Teresa, Gandhi, tudo imperfeito. Tá, são superiores, tudo bem, mas não são perfeitos. Então, se alguma coisa que eles falaram, se alguma coisa que eles colocaram, esses, só para falar esse, mas tem um monte de outros, não são condizentes com o Evangelho, se alguma coisa que eles colocaram, você não se diz, eu estou desiludido com a doutrina espírita porque Chico, Divaldo, alguém falou isso, porque o Haroldo falou isso. Eu estou com ranço do Haroldo, porque agora ele está falando. É você que está. A doutrina está intacta, pura. Pura. Até hoje. Como a gente disse semana passada, né, Alessandra? O Kardec pegou o Evangelho, a doutrina, embrulhou naquele laço e deu para a gente de presente. Está aqui. Ó. Kardec e os
e seus amigos lá, né? Seus auxiliares. Né? Não vamos botar só o nome dele. Eles fizeram... Mas Kardec também é imperfeito. É bom lembrar disso, porque a gente fica endeusando. É um missionário? Merece todo o nosso respeito, admiração e homenagem? Claro. Mas não é perfeito. Perfeito é Jesus. Então, se alguma coisa aconteceu, né, na nossa casa espírita, que os dirigentes também são imperfeitos, o conselho é imperfeito, os palestrantes são imperfeitos, os evangelizadores são imperfeitos, que a gente tem algum tipo de não gostei disso, vai ficar nesse sentimento você, porque a doutrina ela vai continuar. E quem vai deixar de ganhar é você, não é? Né? Você não está fazendo favor nenhum indo para a casa espírita, favor para Jesus. Você está fazendo favor para você evoluir. Então, se eu não gosto de tal estilo, de tal coisa que fulano falou, que não ficou muito bem a forma como ele fala, isso é com você, não é com a pessoa está lá, nem sabe. Às vezes eu fiz um comentário aqui, eu posso ter ofendido alguém sem querer. Se você não chegar e falar para mim, Jobert, aquilo que você falou para mim, aquilo que você falou me ofendeu. Oh, minha velha, obrigada, muito obrigada. Sem melindre. Está ótimo, muito obrigado. Me avise sempre. Aliás, por favor, falem sempre para mim, ou no particular ou no público. Ó, Jobert, você está conduzindo errado. Porque eu vou aprender, porque eu não sei. Eu estou tentando fazer o certo. Eu juro que eu estou tentando, mas eu sou imperfeito. Então, a gente está em escalas diferentes. Né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Só uma frasezinha, que a doutrina seguirá com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Ela vai seguir e se espalhar e vai atingir bastante pessoas. Isso é muito interessante, porque você até mata os homens, mas você não mata as ideias, então isso é o mais importante. Né? Pode até queimar os livros, né? Como diz o texto. Pode até queimar os livros, que ela vai seguir, né? Você acha que quando alguém chega numa casa de candomblé, umbanda e quebra tudo, expulsa todo mundo de lá, dessa forma grotesca de querer impor o evangelho, você está espalhando a palavra de Deus ou você está colocando a palavra de Deus, né? Vocês têm que parar de chegar num terreiro de umbanda ou candomblé ou alguma outra religião similar, falar assim, não, vocês têm que parar com isso aqui. Imediatamente. Parem com isso, porque o certo é o meu. Então, vocês parem. Vocês não vão parar? Eu vou quebrar tudo isso aqui, vou botar fogo nessa casa, eu vou quebrar. Esse tipo de agressão, esse tipo de violência, não parece que conduz com o que Jesus vem falando, vem trazendo para a gente há 2000 anos. É totalmente distante. Então, a gente não pode chegar e falar assim... E dentro da doutrina espírita, eu me permito fazer essa provocação, existem obras que são contestadas e pessoas que estudam essas obras. E eu não vou brigar com a pessoa ou odiar a pessoa porque ela faz uso dessa obra ou outra obra. Aquilo ela entende que é uma obra que está fazendo o religare dela. Então, quem sou eu para chegar e falar? Numa discussão adulta, a gente pode entrar no mérito das questões sobre as obras às quais devemos nos consultar para o trabalho, mas, de modo geral, como Paulo falou, lê de tudo, né? E retende o bem. Né? Então, a gente pode ler. A pesquisa ela é livre. Né? Agora, também a gente não pode ficar com perda de tempo. Né? Eu vou ler isso aqui porque eu acho interessante, e aí, com um monte de livro para você ler, que você pode se engrandecer, você vai ler coisas desnecessárias. Também tem isso. Mas aí é livre-arbítrio, é de cada um. A evolução é de cada um. Alguém quer falar alguma coisa? A mais? Já são 10h31.
mais uma vez, agradecendo aí a participação de todos. Gostaria de pedir a alguém que pudesse fazer a prece final e falar com Deus não precisa de formalidade. Falar com Deus é só coração. Pode falar Papai do Céu, pode falar Paizinho, pode falar Jesus, meu amigo, meu camarada, meu irmão, meu querido Jesus. A gente está muito preocupado com a forma. E eu vi isso numa palestra semana passada, por isso que eu estou falando isso. Com que a gente se refere ao Cristo, com formalidade, com imponência. E Jesus não está preocupado, não é essa prece que vai chegar lá, ou aqui. Não é essa prece com essa preocupação. Ela vai chegar, mas não é com essa, não precisa dessa preocupação, dessa formalidade. O mínimo de concentração e coração. Então, muitas pessoas ficam em silêncio na hora da prece porque não sabem como se dirigir ao Pai. E Jesus falou, Pai nosso que está nos céus. A prece do Cristo é a coisa mais simples que tem. São 7 parágrafozinhos e é muito completa. Né? Então, até se a pessoa quiser fazer um Pai Nosso, também não há o menor problema. Então, pergunta, alguém quer fazer a prece? Alguém deseja falar com o Papai do Céu? Abrir o coração? Bem, não sou dentro para falar que o Chiquinho está me orientando tal ou qual pessoa, mas eu posso, com a intimidade que eu tenho com vocês, falar assim, Rosângela, você poderia fazer a prece? Isso que eu tenho intimidade com ela, entendeu? Porque ela me permite, porque é uma querida. Rosângela é uma querida, então eu chego para ela e falo. Se ela falar que não, eu vou falar com outra pessoa. Então, mas Rosângela, quem é que não quer? Nos dê a honra. Ué, eu convidei aqui, ninguém falou nada. Não, é porque a pessoa, assim, não está sentindo uma inspiração, ou a pessoa fica com vergonha, fica sem jeito. Mas no íntimo, todo mundo gosta de fazer prece, né? Sim. Inclusive, é o que eu estava falando para minha filha, porque tem pessoas que falam para mim que para Deus ouvir, para Deus te curar, te libertar, você tem que ter calo no joelho. Né? Outro dia uma senhora levantou a roupa dela e me mostrou isso. Aqui, ó, tem que fazer calo no joelho, porque tem que fazer a prece de joelho, ajoelhada. Aí eu não discuti com ela, não, porque cada um vê de uma forma, cada um entende de uma forma. Então, eu respeitei o ponto de vista dela. Mas a prece, você, como a gente aprende, faz, né? Em qualquer lugar. A palavrinha pequena, Senhor, eu sou o Zé, né? Nós conhecemos essa história, né? Boa, já é uma prece. Boa lembrança. Então, vamos lá, né? Senhor, nosso Pai, nosso Mestre muito amado e que nos ama infinitamente com amor misericordioso, com amor infinito, nós só temos a te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor está proporcionando para nossas vidas, pela bênção da reencarnação, que a gente possa aproveitar, Senhor, este presente que o Senhor nos deu, a gente possa aproveitar para evoluir, para aprender, para praticar, sabe, Senhor? Às vezes a gente fica triste porque a gente estuda tanto, aprende, mas na hora do teste a gente falha. Isso, olha, é uma dor. Eu, pelo menos, quando acontece isso comigo, eu sinto uma dor no peito. Porque eu falo, meu Deus, não é isso que eu estou aprendendo, não é isso que o Senhor está me ensinando. Por que eu errei? Por que eu não fiz o certo na hora do teste? Mas eu não vou desistir, eu vou recomeçar, eu vou tentar de novo, vou fazer um novo teste e vou tentar errar menos, né? Até eu chegar o momento de que eu possa não errar mais. Eu sei que ainda tem tempo pelas minhas imperfeições,
mas eu já te agradeço por eu poder parar este momento para ouvir o Evangelho, para estudar, para refletir junto com esses irmãos tão amorosos. É muita bênção, Senhor. Agradeço por este dia, agradeço pelos momentos difíceis que vêm para nós. O Senhor, assim, não dá uma carga que a gente não possa carregar. O Senhor conhece cada um de nós infinitamente, mais do que a gente se conhece, muito mais. Então, eu só tenho a agradecer pela força que a gente acha, a gente procura e encontra dentro de nós para enfrentar esses obstáculos que aparecem, né? E pela compreensão que a gente tem, que o Senhor nos dá, de quando esse obstáculo a gente não consegue ultrapassar, a gente contorna e vai capengando, mas seguindo em frente. Olha que bênção, Senhor. Esse entendimento, então, agradeço por este dia, que o Senhor abençoe cada um de nós, abençoe nossas famílias, que a gente tenha mais fé, mais vontade de aprender, de seguir em frente, sabe? Porque esse é o caminho da luz, onde a gente vai encontrar, Senhor, a sua misericórdia, onde a gente vai estar de frente com o seu amor. Obrigado, Senhor, por eu ser uma partícula deste grande amor que é o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Gratidão, Rosângela. Gratidão. Eu que agradeço. Agradeço a Deus por tudo. Semana que vem, nosso estudo seriam os 6 próximos parágrafos. Quem está com o Evangelho em mãos, pode, por gentileza, ir até no livro antigo, a página 30, mas já mudou tanto. Então, assim, tem assim, o parágrafo 6, sabe-se. Vocês estão acompanhando aí? Sabe-se. Seria o 6º parágrafo. Então, são 6 parágrafos à frente. Eu vou falar aqui com vocês. 6, sabe-se. 7, o primeiro. Tudo bem? Posso continuar? 8, a concordância. 9, uma só. 10, vê-se. 11, se portanto. E o último parágrafo é esta a base. Então, a gente vai ler até a palavra concordância. O 13º parágrafo, que é na posição, vai ficar para outra semana. Vai ficar para o dia 24. Tudo bem? Bem. E quem pode fazer a página e quem pode fazer a leitura e comentários, obviamente, porque a gente aqui deu uma mudada na dinâmica, porque os textos são muito grandes. E caso vocês achem que não está bom, vocês podem falar. Mas eu só alterei aqui um pouco a nossa dinâmica, porque os textos são grandes, aí você esquece que viu lá atrás. Aí eu optei por a gente ir lendo e ir comentando, tá? Mas nada é engessado. Oi, Jobert, eu achei ótimo. Eu quero pedir desculpas a vocês, que eu não cheguei a tempo, mas o meu computador, como sempre, me fazendo surpresa, a gente não conseguia entrar. Então, eu peço desculpas aí, gente. Havia uma vontade de Então, estar... semana que vem você vem, então, está se redimindo. Então, vai deixar. Aí eu espero que o Zoom deixe eu entrar, tá bom? Semana que vem, Lucy vai fazer a página, que ela não teve a oportunidade de fazer hoje. E quem vai fazer o estudo? Pode ser Rosângela, pode ser Ângela, pode ser Isabela, Nádia, Márcia, Ana Lúcia, Lenilson. Quem pode fazer? Pode ser a Alessandra, pode ser eu. Quem pode fazer? Jobert, a gente está à disposição, é porque tem tantas pessoas que podem querer. Pois é, eu estou querendo estimular aqui Deixa para que todos possam participar, e você vê direitinho. É porque se eu falar assim, fulana, você faz, vai parecer até que eu sou uma pessoa... Ô, Jobert,
João, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho uma dificuldade, deixa eu explicar para vocês. A minha situação é a seguinte: eu tenho uma menina de 10 anos que eu crio e que o pai dela me pede para que ela faça a catequese na catolicismo. E é 9 horas. E eu preciso, porque quando meu filho está aqui, o Lucas, que você conhece, que faz a estudo jovem, ele faz isso para mim. Mas eu não posso me comprometer, porque ele não estando, eu preciso estar presente. Então, eu entro sempre depois. Aí, às vezes, eu estou no carro voltando, aí eu tento entrar, mas eu preciso acompanhar. Então, e não está em férias lá agora? Vocês não está em férias? Não tem. E eu, nesse estudo que vocês estão falando, eu até acompanho ela nas missas, acompanho em tudo, porque eu preciso fazer isso por ela, em respeito ao pai. É a educação que ele quer e a educação que eu estou fazendo com ela. Ótimo. Meu amigo, mas se for um outro dia que eu puder, eu até participo. Tá bom, Lino? Obrigada. Ô, Gilbert. Então, oi. É o Antônio Júlio. Aqui. Eu vou me colocar à disposição, tá? Para essa leitura aí. Do Evangelho. Então, página Luci. Aqui você vai... E estudo, vamos chamar de estudo, Antônio Júnior. Júlio. Tá? Isso, Júlio. Então, Júlio. Então, o nosso... Não, Júlio, não é Júlio, não. É Julio. Julio. Faz favor. Julio, meu Deus. Júlio. Uma vida de sofrimento tendo que explicar, soletrar para todas as pessoas, por telefone e pessoalmente, como é que escreve. Não, verdade. Não, igual a mim. Verdade. Igual a mim, Joubert. Joubert o quê? Jalbert, já. Ô, Gilbert. Uma vida de sofrimento. Ô, Gilbert, você tem toda a razão, porque muitas vezes eu falo Antônio Júlio. Aí a pessoa escreve Júnior, ou se não, Júlio, do mês Júlio, né? Então não é Antônio Júlio, né? Ok. Aí, Gilbert. A nossa irmã Isabela já se colocou à disposição para fazer o estudo, a leitura, para outra semana, dia 24. Então, vamos ver se semana que vem ela pode. Está registrado aqui, Isabela. Se você puder fazer, para um outro fim de semana. Então, a gente está com a Luci e Antônio para a semana que vem. Então, mais uma vez, agradecemos a oportunidade. Lenilson, eu vou entrar em contato com você mais tarde para a gente conversar assuntos para o estudo aqui. Tá, Lenilson? Eu vou te ligar mais tarde. Bom domingo para todos. Então, bom domingo para todos. Tchau, bom domingo. Boa semana para todos. Boa semana para todos. Bom domingo, bom dia. E uma ótima semana. Obrigada. Amém. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Obrigado. Bom domingo. Armando.